Muito bem, estamos aqui mais uma vez no programa Na Missão, nesta série especial do programa Na Missão, que está sendo gravado aqui no 7º CBM, Congresso Brasileiro de Missões. O programa Na Missão é uma parceria nessa série, é uma parceria entre o canal APTV, a revista Ultimato e a AMTB, organizadora do CBM. E nós estamos hoje aqui com uma baiana, é a Zazá, nascida na Bahia, e ela está aqui para nos contar um pouquinho da sua experiência nesse mundo afora, não é, Zazá? Sim. Muito obrigado pela sua presença em primeiro lugar. Muito obrigada, para mim é uma alegria, um privilégio ter essa conversa com você. Eu estou muito contente, eu gostaria também de cumprimentar aqueles que provavelmente vão assistir esse programa e dizer que é uma alegria estar aqui. Muito bem, a Zazá, ela é uma baiana alegre, como vocês estão vendo, mas ela tem uma experiência de vida muito séria, ela tem uma experiência de vida ao redor do mundo e vocês vão conhecer um pouquinho mais daqui a pouquinho da experiência da Zazá. Mas primeiro eu gostaria de apresentá-la. A Zazá, ela é psicóloga, ela é teóloga, ela é educadora, ela é mestre em desenvolvimento organizacional, me perdoem, e também em desenvolvimento transformador. E ela está agora no meio do seu doutorado em um projeto de cidadania, não é? Então é uma pessoa com bastante conhecimento em diversas áreas e ela vai contar um pouquinho para nós de qual tem sido a experiência dela. Ela tem vivido no norte da África e ela tem uma experiência com os muçulmanos. E nós gostaríamos de ouvi-la um pouquinho, Zazá, da sua experiência, o que você faz, onde você vive e qual é, rapidamente, o seu trabalho junto ao mundo muçulmano. Na verdade, quando eu penso na minha trajetória, nesses anos, 18 anos de convivência, de encontro com essas pessoas, que eu tenho tido o privilégio de conhecer e conviver e trabalhar. Eu digo que é mais do que coexistir, é conviver. Eu sou muito agradecida a Deus pelo privilégio de conhecer esses países do norte da África, do Oriente Médio e de desmistificar um pouco essa imagem, às vezes tão feia que a gente tem do mundo muçulmano e tão estereotipada, com tantos estigmas e que a gente pensa que todos são terroristas, que todos... Existem essas coisas, mas existe uma generosidade enorme, existe um povo com um coração enorme, hospitaleiro, e é isso que eu trago no meu coração. Se você me pedisse para eu trazer agora uma imagem, a imagem que eu traria é de um chá de menta. Aquele cheiro daquele chá, aquele povo sentado com roupa colorida, conversando e tomando um chá. Essa é a imagem que me vem à memória. Nós recebemos aqui muita influência americana, que teoricamente é contra os islâmicos ou contra o extremismo, né, por uma questão histórica e tudo, mas no fundo nós temos que lembrar que são povos irmãos. Israel é irmão dos árabes, né? Nós estamos falando de dois irmãos que deram origem a dois povos, mas que no fundo são irmãos. E a gente vê muitas vezes nos islâmicos um rosto de talvez tristeza, um pouco de amargura, um pouco de rejeição. E eu pessoalmente entendo isso em parte como sendo talvez da questão histórica lá de trás, dessa irmandade rejeitada, né? E isso me traz até um sentimento de um pouco compaixão até, porque nós percebemos que Agar saiu com Ismael e aquilo nos parece bastante triste olhando a história, né? Então é uma tristeza que de meu entendimento, muito superficialmente num primeiro entendimento, mas me parece uma história triste, então me parece que isso é refletido muitas vezes nos rostos. Essa história é triste, mas o bonito dessa história é saber que Deus ouve. E Deus ouviu o grito daquela mulher. Ouviu no deserto. Deus ouviu o grito daquela mulher. E Deus continua escutando o grito de todos nós. E essas divisões que a gente faz, essas pretensões que a gente tem, a gente não as encontra em Jesus. Jesus se encontra com as pessoas, conversa com as pessoas, muda as histórias das pessoas. E ele se encontra com essas pessoas, com essas histórias dessas pessoas. E isso é muito bonito, isso é muito desafiador.
mas também inspirador. Então existe uma história que ela de ódio, de rejeição, e essa história vai se aumentando, e aspectos tanto sociais como políticos acabam também dando uma dimensão maior a tudo isso, mas o bonito é ver Deus se encontrando. E lá onde a gente quer chegar, Deus já chegou. Deus não chega nesses países quando a gente chega. Deus já chegou, Deus já está lá. Isso é que é bonito. Mas Deus, em sua graça, Ele nos dá o privilégio de encarnar esse amor e de nos encontrarmos com essas pessoas e vermos Ele se revelando nesses contextos e nos desafiando nessas geografias tão diferentes, tão distintas até dos nossos próprios modelos. Então eu costumo dizer que essa exposição a essa cultura, a esses povos ou a outras culturas nos leva a questionar tanta coisa, tantos paradigmas, e a gente encontra Deus de uma forma tão bonita nesses lugares. Então, são anos de vida compartilhada que eu tenho aprendido a valorizar e a apreciar essas pessoas e essa trajetória. Há uma convivência da igreja cristã com o islamismo nos lugares onde você tem tido experiência? Existe algum tipo de unidade? Existe um compartilhamento de vidas ou é uma completa exclusão, cada um para o seu lado? Não, são pessoas. São pessoas que se encontram, que trabalham juntos. Isso é uma coisa muito importante de ser mencionada, de ser falada e de ser aprendida. Gente, hoje eu tenho amigas maravilhosas nesses países. Muita saudade delas. Viajo de férias com essas meninas, com essas pessoas, tomo chá. Às vezes eu estava em casa sozinha, eu dizia, agora vou ali tomar um chá com a minha amiga. Então eu acho que a gente precisa entender que esse compartilhar da graça de Deus, nós somos devedores àqueles que nunca ouviram. Nós somos devedores a essas pessoas, mas não numa perspectiva de uma relação de poder, numa perspectiva de uma briga religiosa. Porque se a gente for entrar só numa questão apologética, eu acho que a gente perde. Mas quando a gente entra numa questão da graça, do amor e da revelação dessa encarnação de Deus e caminha nessa perspectiva, Deus se revela muito mais além de nós mesmos. Uhum. A sua formação em missão integral contribui em quê para a sua vida hoje no meio do mundo islâmico? Eu acredito que a trajetória da missão integral, ela nos desafia a olhar para a pessoa em todas as suas dimensões. Ela não desencarna a pessoa, né? Ela encontra a pessoa como ser humano. E eu acho que o fato de eu ter sido exposta e ter tido o privilégio de estudar com pessoas que me desafiaram a olhar para o ser humano em todas as suas dimensões, a misturar com a poeira do caminho, a me encontrar com as pessoas, a encontrar Jesus nesse abraço de uma mãe que chora a morte de um filho, de uma pessoa que deixou seu país e é refugiada em outro país, a me encontrar com essas pessoas e sorrir e chorar com elas. Isso é o que Jesus faz. E ali naquele encontro surgem esses espaços onde Ele se revela, onde as perguntas surgem, onde o amor é compartilhado. E nesse sofrimento que existe, nesse grito que existe de sofrimento das pessoas, a gente vê Jesus caminhando ali. E na minha última viagem, no meu último trabalho com pessoas refugiadas, eu não dei nada para ninguém, eu recebi. Recebi daquelas pessoas que diziam, Jesus tem um testemunho maior do que o meu. Eu pensei que o meu sofrimento era o maior, mas tem alguém que sofreu mais do que eu. Quando a gente vê a realidade dos outros, nós realmente sabemos de que muita graça nos foi dada e nós nem fazemos conta disso, né? E a gente sai desses guetos, a gente sai desses espaços tão pequenos, porque a graça nos desafia a algo muito maior. Nós vamos continuar esse tema daqui a pouquinho, sobre a sua formação e o que você tem visto lá, daqui a pouquinho depois do intervalo, ok? A gente volta já já com essa conversa gostosa com a Zazá, que vive lá no norte da África. Até mais. Ok. Vamos soltar a vinheta agora.
Cada uma dessas crianças traz sonhos e necessidades muito parecidas com as nossas. A diferença é que muitas não têm as oportunidades que você e eu temos de realizá-las. O Projeto Calçada busca levar vida a crianças, adolescentes, jovens e adultos sem esperança. Ajude-os a conquistarem seus sonhos e ter suas necessidades supridas. Projeto Calçada, trazendo esperança às crianças em risco ao redor do mundo. Voltamos então com a Zazá, que vive no norte da África, junto aos muçulmanos, né? Nós ouvimos já no primeiro bloco uma série de coisas interessantes, importantes, e do qual eu destacaria uma coisa: somos todos irmãos, vivemos juntos, devemos ser amigos e não vê-los como inimigos, como muitas vezes a mídia nos força a fazê-lo. Mas essa não é a visão correta, e não é essa a visão que a Zazá nos trouxe aqui de experiência. E ela estava nos contando no bloco anterior sobre a experiência dela de ter amizades e de como a formação dela em missão integral para ensinar ela a viver integralmente, também usando a mesma palavra, dentro de um contexto diferente do que o próprio país dela. O que isso ajudou? A missão integral, você viver também integralmente lá junto com os muçulmanos e não simplesmente ir e voltar, mas ter uma vida. Eu acredito que a forma que a gente vê a nossa vida e a missão que Deus nos dá tem muito a ver com a nossa própria história de vida. Eu sou uma pessoa da roça, do sítio, da fazenda, da terra e do interior da Bahia. A minha história de vida me ensinou muito sobre a hospitalidade, a generosidade, e depois o encontro com toda essa perspectiva da missão integral, todos esses desafios da reflexão e do pensamento, mas de um pensamento que não se aliena, que não se sente melhor que o outro, porque muitas vezes também a gente pode se alienar numa reflexão improdutiva, mas ver que Deus nos chama para um encontro, não para um confronto. Deus nos chama para um encontro. E Jesus, em sua caminhada, a gente lê os evangelhos, a gente vê Jesus se encontrando o tempo todo. No poço, na casa com as pessoas mais improváveis. Com as pessoas mais improváveis. Mais improváveis, rejeitadas e que ninguém imaginava que ele ia se encontrar e conversar e conviver e ter amizade. E o bonito é ver Jesus precisando dessas pessoas. Precisando de um copo de água, precisando de um lugar para passar a noite. Jesus mostra uma vulnerabilidade. E eu acredito que uma forma hoje da gente também reencontrar, revisitar esse conceito da missão assumindo a nossa vulnerabilidade. Porque eu acho que as nossas pretensões nos distanciam dos outros. Às vezes a gente chega a ser arrogante. Isso nos distancia das pessoas. Então eu acho que a trajetória da gente e esse encontro com a vulnerabilidade e esse reconhecimento da nossa própria vulnerabilidade, da nossa fragilidade como pessoa, da nossa necessidade das pessoas, isso nos leva ao encontro do outro. E nos leva a atuar, a agir a partir de uma perspectiva de reciprocidade. E não de eu tenho, eu te dou. Nos tira de uma perspectiva de relações de poder. Eu acho que isso é válido para qualquer tipo de relacionamento. Como você falou antes da questão da compaixão, Jesus tem um coração cheio de compaixão. Não é de piedade. A piedade olha para o outro, balança a cabeça e diz que pena. A compaixão move as nossas entranhas e nos leva a nos comprometer com uma transformação mais profunda que revela o amor de Deus. Vamos falar sobre o jovem. Sim. Vamos fazer uma comparação entre o jovem islâmico e o jovem cristão no Brasil. O que você pode nos falar? Porque eu tenho a impressão de que muitas vezes você que está nos assistindo pode até ter a mesma impressão. Como é sério o jovem islâmico naquilo que ele acredita. Ele vive aquilo, ele tem aquilo na veia, ele acredita naquilo e ele faz aquilo. Muitas vezes me parece que os cristãos, os jovens brasileiros, ou os cristãos, a gente, vamos dizer, nós estamos aqui com todo o conforto, dentro de uma igreja, num país livre, podemos fazer o que quer, e
não fazemos muita coisa com afinco dentro da nossa fé, dentro daquilo que nós acreditamos, até mesmo do grande comissionamento de Jesus. Por que que o jovem islâmico faz isso com tanto afinco e nós não fazemos? Como você compara isso? Eu não quero aqui cair em nenhum tipo de generalização que acaba sendo perigoso. Eu trabalho numa realidade, eu não quero aqui transformar essa realidade num grupo igual, mas eu acredito que nós, como cristãos, nós precisamos ser desafiados a ter esse amor que muitas vezes o zelo e o cuidado de algumas outras religiões tem levado as pessoas a se comprometer muito mais. Eu acredito também que muitas vezes nós temos uma compreensão equivocada da graça. Aquela coisa que a gente ouve da graça barata, né? O preço já foi pago, está tudo acertado, né? O que eu errar, errei, estou perdoado, e o que eu não fizer também estou perdoado, né, enfim. A gente usa tudo isso até para legitimar a nossa indiferença, a nossa falta de compromisso. E hoje, na sociedade que nós vivemos, a sociedade ocidental, ela passa muito por esse individualismo. Um individualismo muito grande. A gente perdeu esse coração comunitário, que ainda existe em algumas outras comunidades orientais. Então, a gente perdeu essa capacidade de olhar para o outro muitas vezes. Então, a gente cumpre algumas obrigações, mas nós somos chamados para viver uma fé comunitária, para viver uma fé de entrega, para viver uma fé que se doa, que revela esse coração amoroso de Deus. Então, eu acho que seria... Obviamente, eu não vou esgotar a resposta, provavelmente existam muitas outras razões, mas a minha modesta compreensão, eu diria que existe uma influência grande de uma compreensão equivocada da graça, equivocado com um mundo consumista, onde a religião virou um produto de consumo, talhado segundo a minha necessidade, para responder à minha necessidade. Não é mais a religião onde o que de graça recebemos também entregaremos. O que de graça recebemos também venderemos. Muitas vezes tem acontecido isso, né? E a questão da cruz, né? Onde está a cruz na missão e na nossa caminhada? Onde está a entrega, né? O testemunho é entrega, é martírio também. É lugar de cruz, é lugar também de túmulo vazio, de celebração, de mulheres correndo e gritando, ele vive. Essa notícia é bonita, mas também passa por outras situações, por outras noites escuras. Então eu acho que nós precisamos rever a nossa identidade. As nossas raízes, né? As nossas raízes, eu acho que o jovem e o crente de maneira geral, não generalizando como você bem falou, com muita sabedoria, mas nós cristãos muitas vezes temos nos esquecido das nossas raízes, a gente não lê a Bíblia, a gente não ora. Eu me lembro na escola dominical, um pequeno corinho, leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. Quais são as igrejas onde nós vemos isso de fato acontecendo? Muito difícil. Eu ensino isso para os meus filhos, mas é muito difícil, é fora da nossa realidade hoje. Tem muitas igrejas lotadas de gente, cantores, artistas e tudo, em que a pessoa não consegue, muitas vezes não conseguimos citar ou fazer algum texto bíblico presente ali na hora que precisa, ou até mesmo se perguntar 3 versículos, a pessoa não sabe dizer. Então, acho que falta um pouco de voltarmos a essa raiz mesmo, não é? Do comprometimento, do sofrimento com Jesus. A Bíblia ensina isso, e de irmos, e de compaixão, e de tudo mais. Eu acho que é uma volta às raízes, como você bem falou. E tem a mídia também, né? Toda essa questão da rapidez dos meios de comunicação. Tudo isso também tirou da gente essa coisa de refletir, porque hoje nós temos respostas muito fáceis. Então, eu acho que isso também é um elemento que a internet é ótima, nós sabemos disso, mas até certo ponto isso nos levou a outro tipo de alienação. Então, a gente precisa rever a comunidade, os que amam, os que se doam, da generosidade, da hospitalidade. A gente perde a nossa autoridade de falar do amor se a gente não se amar. É verdade. Se a gente não, é esse amor que revela Jesus.
Tá aí a experiência da Zazá, acho que foi muito enriquecedora para nós, não só com informações, mas com algumas impressões e conselhos que podem nos nortear e nos ensinar um pouquinho mais sobre como é conviver com o povo islâmico, como é amar o povo islâmico, como é ter amizade com o povo islâmico e como é levar a graça de Deus para esse povo também. Obrigado a você que esteve conosco também e nós vamos voltar com o terceiro bloco com outro convidado, ok? Muito obrigado pela sua presença em mais um programa dessa série especial gravado aqui no 7º CBM em Águas de Lindóia, numa parceria com a editora Ultimato e a AMTB, promotora do CBM. Muito obrigado, Zazá. Você será sempre bem-vinda ao programa. Muito obrigada. Na missão do canal APTV. Um privilégio. Obrigada. Obrigado. Conheça a revista eletrônica Vale Gospel Notícias, o ponto de referência dos evangélicos. Entre em nosso site, aproveite os nossos serviços e conheça o Vale Gospel Card, rede de descontos no guia de compras, serviços e conveniados. Peça agora o seu gratuitamente. Aproveite este benefício e ligue agora mesmo. 12 98 829 7380. Mande um e-mail para a gente, valegospelcard@gmail.com. Acesse o nosso site www.valegospelnoticias.com.br e fique por dentro das boas notícias que temos para vocês. Mais uma vez de volta aqui com o programa Na Missão do canal APTV, uma parceria nessa série com a editora Ultimato e com a AMTB, promotora do CBM. Nós estamos aqui direto do 7º Congresso Brasileiro de Missões em Águas de Lindóia, São Paulo. Aqui ao meu lado, a Tonica, mais conhecida como Antônio Leonora, ou ao contrário, a Antônia Leonora, mais conhecida como Tonica, hein? Como é que começou esse nome? Da onde veio isso? Todo mundo te conhece como Tonica? Passou a ser o seu nome no mundo de missões? Passou a ser meu nome. E surgiu, de fato, eu fui num acampamento da ABU, como estudante universitária, foi ali que eu tive essa convicção do amor de Deus na minha vida, que me deixou extremamente feliz, e ali surgiu o apelido Tonica. E aí, para todo lugar que eu ia, as pessoas já sabiam que era Tonica antes de eu me apresentar e ficou assim. Muito bem. A Tonica, ela é descendente de holandeses, é radicada no sul do país, do Brasil, mas ela tem diversas histórias internacionais e nós vamos começar por isso. Tonica, como é que você entrou em missões, se meteu em missões e como é que você saiu da sua zona de conforto e foi? E para onde você foi? Isso. Então, começou ainda na universidade. Eu tive essa experiência feliz do amor de Deus e pouco tempo depois recebi um convite para trabalhar na Embaixada da Holanda em Brasília, porque eu sabia holandês, português e um pouco de inglês, que para eles era interessante. Pensei, não me atrai muito o ambiente de embaixada, mas no grupo da ABU a gente orava por essas questões. E um deles falou, bem, pelo que eu sei, tem um pessoal em Brasília querendo começar um trabalho na universidade, mas eles não têm experiência. Talvez seja Deus que queira que você vá para lá. Aí eu comecei a orar nesse sentido, se Deus quer que eu vou, eu não posso dizer não. E quanto mais orava, mais tinha essa convicção. Então, ainda como estudante universitário, me mudei do Sul para Brasília, que naquela época era uma viagem longa. Comecei a trabalhar na embaixada durante o dia, estudar à noite e ajudar a formar a ABU em Brasília, Goiânia e Anápolis. Esse foi o começo, né? Depois tivemos, a ABU foi quem organizou o primeiro congresso missionário do Brasil. Isso foi em 1976, bastante tempo. Eu estava ali e um missionário canadense fez um desafio. Ele disse, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau são países onde nós, como norte-americanos e europeus, não somos aceitos. Mas vocês, como brasileiros, vocês têm livre acesso. Então, pense em ir para aqueles países. E ele falou isso várias vezes. E eu comecei a orar, mas eu pensei, depois de orar e refletir, falei, com certeza não sou eu.
porque em Angola e Moçambique, quem ajudava na luta contra o governo eram os sul-africanos. Falei, eu tenho a mesma cara, o mesmo tipo de nome. Mesma cor, a mesma cor de olho. Jeito do sul-africano. Se eu for, vão achar que eu sou sul-africana. Aí eu falei, bem, isso é para os brasileiros mais morenos, né? E fiquei um tempo assim, e continuando a trabalhar na ABU. Mas, de vez em quando, aquela sensação de que Deus queria que eu fosse para um outro país foi crescendo. E numa viagem da ABU de Recife para São Paulo, aí já morava em São Paulo, fiquei orando e refletindo a viagem de 50 e poucas horas. E antes de chegar em São Paulo, eu tomei a decisão. Sim, eu creio que Deus me chama para um trabalho transcultural. E você foi para Angola? Bem, aí eu falei, Deus, eu quero ir para um outro país, mas não quero ser qualquer tipo de missionária. Eu já tinha uma visão um pouco crítica sobre alguns tipos de missionários que eu não concordava muito, como, por exemplo, missionários que viviam numa casa que parecia um castelo no meio de um bairro pobre. Falei, eu não quero ser uma missionária de qualquer jeito, eu quero aprender a fazer um trabalho missionário adequado. Então, por favor, Senhor, me dê a oportunidade de fazer um bom curso. Aí, depois de uma luta, consegui fazer 2 anos de curso na Inglaterra. Enquanto na Inglaterra, ouvi uma pregação sobre o chamado de Moisés. E Deus falou, Moisés, eu vou libertar meu povo do Egito. Moisés, muito bem, Senhor. E Deus falou, e você vai ser meu instrumento, você vai falar com o faraó. E Moisés, não, eu não, Senhor, sou pesado de boca, pesado de língua, não pode ser eu. Aí Deus diz, quem fez a tua boca? Quem fez a tua língua? Não sou eu? Vai e eu serei contigo. Aí eu lembrei uma conversa que eu tive com Deus alguns anos antes. Deus falando, eu quero mandar brasileiros para Angola e Moçambique. Eu disse, claro que não pode ser eu, sou branca demais. Aí Deus falou, mas quem te fez do jeito que você é? Não sou eu? Vai porque eu serei contigo. Acabou a dúvida. Falei, tá bom, eu aceito. Aí voltei para o Brasil depois daquele curso, até que veio um convite dirigido a mim, da ABU Internacional, para começar o trabalho entre estudantes naqueles países, que não era muito fácil, porque era governo marxista e países em guerra. Mas, com a graça de Deus, consegui ir e fazer o trabalho. Muito bem. Um de um lado da África, outro país do outro. Um de cada lado da África. Sim. Uhum. Moçambique e Angola. Quantos anos você ficou? 10 anos. 10 anos. Sim. Muito bem. A Tunica tem essa experiência impressionante de como Deus a chamou e de como ela aceitou, como ela se convenceu que essa era a vontade de Deus e depois como ela foi e fez todo o trabalho. Foi um trabalho muito difícil, numa época muito difícil. Quem não conhece, lê a história e veja como era Angola e Moçambique, porque realmente esses países passaram por dificuldades tremendas, de guerra interna, de conflitos internos, Foi uma situação muito difícil e ela estava lá no meio. Muito bem. Essa é uma experiência, mas eu gostaria de conversar com você sobre o que você faz hoje também. Sim. As coisas que você faz hoje. E você escreve artigos, você escreve livros, você traz materiais de fora, você traduz, você implementa, você dirige, coordena. Como é que é isso, Tunica? Para nós encerrarmos a nossa conversa, eu quero saber o que você tem feito hoje e quais são os planos para o futuro. Sim. Então, hoje ainda tenho algumas tarefas diferentes, mas uma daquelas que eu gosto mesmo de fazer é trabalho escrito. Foi por isso que eu decidi fazer curso de letras, porque eu queria aprender a escrever melhor. E eu tenho escrito artigos, né? Escrevi alguns livros, artigos em outros livros, e amanhã vai ser lançado um livro que eu fui uma das editoras do original em inglês e fui a coordenadora da produção em português. Qual é o livro e qual é a editora? O livro é Sangue, Sofrimento e Fé, Missões em Contexto de Perseguição, e a editora é Ultimato. Então, esse livro vai ser lançado, é um livro com muitos artigos de pessoas de todos os continentes. A Ultimato tem uma série de livros lançados, uma série de revistas com conteúdos
impressionantes. É hoje a editora, uma das editoras mais respeitadas, não só no Brasil como no exterior, quando se diz conteúdo sério, bíblico, comprometido com a palavra de Deus. Não é invenção, não é fogo de palha, não é ventos de doutrinas. A Ultimato é sinônimo de palavra bíblica. Sim. E a Antônia Leonora, a Tonica, ela faz parte desse time da Ultimato que tem escrito coisas baseadas única e exclusivamente na palavra de Deus, não é? Então esse livro estará disponível quando? A partir de amanhã. Vai ser lançado aqui na CBN. A partir de amanhã vocês podem procurar. Então, Tonica, eu agradeço, muito obrigado por estar conosco nesse programa na missão do canal AppTV e estamos de portas abertas para recebê-la assim que você quiser. Pode trazer as suas experiências, os seus livros, os seus artigos no canal AppTV que nós vamos divulgar para o nosso público. Muito obrigado pela sua presença aqui, que Deus abençoe e vamos conhecer e ver o livro sendo lançado amanhã aqui no 7º CBM. Fala de novo o título do livro para que os nossos telespectadores Sangue, Sofrimento e Fé, Missão no Contexto de Perseguição. Não temos o livro aqui em mãos, mas assim que tivermos, vamos divulgar no canal, através do canal Ultimato, dentro da plataforma AppTV, nós teremos lá vídeos de lançamento do livro da Tonica. Muito obrigado, Tonica, mais uma vez. Sim, pela obrigada presença. também. Que Deus abençoe esse ministério importante de vocês. Amém. Muito obrigado.